escrito por Mateus, capítulo 25. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 25. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 25. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Reinério, mesmo na sua ausência. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Reinério Filho também, nosso amigo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eliseu, feliz em revê-lo. O Senhor é uma bênção, sua família, seu ministério. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, meu mano, Salatiel. Deus te abençoe poderosamente. Quero, na pessoa do Gustavo, meu líder, cumprimentar os demais líderes de jovens presentes aqui nessa noite. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a Deus pela vida desta mocidade tão linda, tão maravilhosa. Vocês não vão ficar vaidosos, mas deram um show adorando a Deus, louvando a Deus no coral. Foi muito lindo. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Sabemos que isso é fruto de muito ensaio, de dedicação. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Inclusive, enquanto vocês estavam louvando a Deus, eu estava olhando ali para Jaciara, porque nós trabalhamos juntos com a Mocidade em Fronteiras. Ela foi regente e nós ficamos, eu vou colocar várias aspas aqui, vocês vão entender, nós ficamos com inveja, porque ela sempre quis fazer assim, essa divisão de vozes e tudo isso, muito bonito. Vocês estão de parabéns, linda festa, lindo fardamento. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do Nando, que nos acompanha, a minha esposa Beatriz e a minha filhinha Maria Lívia, coisa mais linda do mundo. Elas não puderam vir, mas o Nando está conosco. Deus abençoe poderosamente. A Vitória Ellen também. Eu vi que você estava fazendo um sinal, quase levantou para apresentarem a Vitória Ellen. Eu vou apresentá-la, Vitória Ellen e o seu namorado Pedro Luiz. Que diremos a eles? Sejam bem-vindos. Está apresentada? Pronto. Glória a Deus. É sua aluna. Que bênção. Feliz em rever a Mariana. Deus te abençoe poderosamente. Mateus capítulo 25. A partir do versículo 1, eu trago um abraço do meu pastor Jaime Agripino Ribeiro, meu mano Caio, feliz em revê-lo também nesta noite. Eu não sei se vocês conhecem o pastor Jaime, mas eu vou trazer aqui algumas informações. A Jaiane conhece. Eu estou feliz porque estou entre amigos aqui nessa noite. Pastor Jaime é o meu avô, é pastor em Fronteiras, um homem de 85 anos e 60 anos de ministério. Jefferson, pastor Jaime agora só veste branco, sapato branco, meia branca, calça branca, camisa branca, paletó branco, gravata. O Nando deu para ele uma gravata branca, o cabelo é branco. Aí tem dias que ele quer parecer com um médico, ele vai na farmácia e compra um par de luvas brancas também. É uma bênção. E na zona rural da nossa região, uma irmã ganhou um gato branco. E ela disse que o gato é cheiroso e manhoso. E quis prestar uma homenagem ao pastor Jaime, deu o nome do gato de Jaiminho. Então eu trago um abraço do pastor Jaime, que foi homenageado pela irmã, para toda esta juventude, toda esta igreja. Certamente ele gostaria muito de estar aqui, mas os seus afazeres não permitiram. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Sei que vocês oraram e pediram a Deus uma temática, e certamente nós trabalharemos o texto que vocês escolheram na próxima oportunidade, mas eu não poderia deixar de trazer uma palavra
que está ardendo no meu coração há alguns dias. Digo a vocês que relutei bastante, até porque sabemos e esperamos que o texto ministrado seja dentro do tema, mas mesmo tentando fugir desse texto que nós faremos menção nessa noite, fui convencido pelo Espírito Santo e nós vamos meditar no texto que leremos a partir de agora. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Peço a vossa compreensão, peço a vossa atenção. Trago sobre os meus ombros o peso de uma palavra que sei que Deus deseja falar conosco. Amém? Amém? Amém de verdade? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Na Nova Almeida atualizada, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Abra sua Bíblia também no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Apenas 2 versículos, 3 e 4. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. O primeiro texto que nós lemos faz parte do sermão profético, sermão ministrado por Jesus no Monte das Oliveiras e descrito por Mateus nos capítulos 24 e 25 do evangelho que leva o seu nome. A Bíblia nos diz que Jesus estava no templo em Jerusalém,
templo que havia sido reconstruído por Zorobabel, ampliado por Herodes o Grande, e talvez por causa da ampliação e da reforma, alguns judeus tinham Herodes e a sua família com apreço. E os discípulos estavam impressionados com a beleza física do templo, com a estrutura física, com as pedras bem lapidadas do templo. E eles chamaram a atenção de Jesus para que o mestre olhasse para o templo. Certamente eles ficaram decepcionados porque, quando Jesus fez uma avaliação do templo em Jerusalém, ele disse para os seus discípulos que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. Esse acontecimento se daria no ano 70 da era cristã, quando o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu não somente o templo, mas toda a cidade, provocando a maior diáspora dos judeus de toda a história, que culminaria no ano de 1948. Vocês são sabedores disso. Jesus foi então para o Monte das Oliveiras, assentou-se. No primeiro século, os mestres não ensinavam em pé, eles ensinavam assentados. E quando os 12 perceberam que Jesus estava assentado, eles se aproximaram de Jesus. E sabendo que havia um teor escatológico na resposta do mestre em relação à estrutura do templo, eles fizeram para Jesus uma pergunta tríplice: Senhor, quando acontecerão estas coisas? E que sinal da tua vinda? E que sinal acontecerá para o fim do mundo? Uma pergunta que pode ser entendida em 3 partes. Quando será? E que sinal para a tua vinda? E que sinal para o fim do mundo? Jesus então começa a ensinar aos seus discípulos e ministrar aos seus discípulos o que nós chamamos de sermão profético. Ele disse: prestem bastante atenção, acautelai-vos e que ninguém vos engane. Jesus começa a tratar de um período denominado de princípio das dores. O princípio das dores traz a ideia de uma mulher grávida, que sente dores de parto, que sente contrações. E quanto mais frequentes e mais intensas são as contrações, mais próximo está o nascimento do bebê. Jesus então começa a dizer para os seus discípulos que sinais aconteceriam dentro deste período classificado de princípio das dores. Ele disse: falsos cristos se levantarão. Esses falsos cristos também terão após si falsos profetas. Esses falsos profetas pregarão falsas mensagens, falsos evangelhos. Esses falsos evangelhos, essas falsas mensagens produzirão falsos crentes. Jesus disse que aconteceriam também terremotos, catástrofes naturais. Ele falou de fomes, falou a respeito de pestes, falou de escândalos dentro da casa de Deus. Ele falou a respeito do esfriamento do amor. No capítulo 24, versículo 12, ele disse para os seus discípulos: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Em algumas versões bíblicas, o amor de quase todos se esfriará. Não é mera coincidência com o tempo em que estamos vivendo. Não podemos estar desapercebidos, insensíveis ou indiferentes aos sinais que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. As dores estão cada vez mais frequentes, as contrações mais intensas. Nós não podemos ignorar os sinais que estão se cumprindo dia após dia diante de nós. Falsos evangelhos sendo pregados, Paulo Henrique, meu amigo. Falsos profetas, escândalos dentro das igrejas.
Talvez pelo avanço das redes sociais, não sei, mas nunca ouvimos tanto falar em escândalos dentro da casa de Deus. Pestes. O nosso problema é que nós temos a memória curta. Temos apenas 5 anos que enfrentamos uma pandemia. Historicamente, uma pandemia acontece a cada 100 anos ou em um intervalo maior. E nós enfrentamos uma pandemia, mas nos esquecemos, até porque a pandemia no contexto brasileiro, talvez no mundo inteiro, foi politizada, mas é um cumprimento bíblico. Catástrofes naturais. Ano passado, as enchentes destruíram boa parte do estado do Rio Grande do Sul. E neste ano, em solo brasileiro, um tornado em 1 minuto destruiu uma cidade inteira no Paraná. A natureza está gritando. A natureza está anunciando que as dores estão mais intensas, as contrações mais frequentes. Em breve Jesus voltará. O esfriamento do amor causa arrepio na minha alma. Cá para nós, os nossos dias são tão difíceis. Os nossos congressos, as nossas festas, os nossos cultos, as nossas reuniões, o nosso amor para com Deus e para com o próximo se esfriando cada dia mais. Não oramos como orávamos, não lemos a palavra como líamos, não evangelizamos como no passado nós evangelizávamos, já não temos mais a mesma paixão pelo Senhor que nós tínhamos. O amor pelo próximo, meu Deus do céu, eu não sou contra pai de pet, mãe de pet, claro que não, mas há uma inversão de valor muito grande. Pessoas estão amando mais animais, objetos, coisas, do que outros seres humanos. Alguns dias atrás, em Fronteiras, um jovem da nossa igreja tinha participado do culto. Estava voltando para casa, um cachorro entrou na frente da moto. Irmão Honório, meu amigo, o jovem não conseguiu desviar, bateu no cachorro, moto para um lado, o jovem para o outro lado, se ralou todinho, quebrou a mão. Alguém se aproximou e perguntou: o cachorro está bem? Você ri, mas isso é um exemplo claro de que o esfriamento do amor para com Deus e para com o próximo é uma realidade. Eu já disse e repito, não sou contra você ter o seu animalzinho de estimação, você deve ter, mas não podemos inverter os valores. Jesus não derramou sangue na cruz do Calvário para salvar o teu pet. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para salvar almas. O mais vil pecador, ele conduzir ao céu a salvação plena. Talvez não seja a mensagem que você gostaria de ouvir, mas é a mensagem, e eu tenho convicção que você precisa ouvir. Jesus, no capítulo de número 24, no versículo 13, diante de todo este cenário, ele diz algo que alegra a nossa alma. Olhe para cá. Ele disse para os seus discípulos: porém, mesmo diante de todas estas coisas, quem perseverar até o fim será salvo. Eu vou repetir porque eu sei que nós temos jovens aqui que podem abrir a boca para dar glória a Deus. Na corrida cristã, na caminhada cristã, na jornada cristã, não ganha quem chega primeiro,
No mundo, temos apenas no máximo 3 vencedores, primeiro, segundo, terceiro lugar, medalha de ouro, de prata, de bronze. Eu vi que vocês vão promover uma corrida também. Eu fiquei com vontade de participar em dezembro. Eu estou me preparando, estou correndo lá em Fronteiras. Talvez eu venha correr com vocês aqui. Mas na corrida secular deste mundo, no máximo 3 são premiados, porque no mundo é assim: vence quem chega primeiro. Na corrida cristã, na jornada com Deus, não é quem chega primeiro, é quem vai até o fim, é quem persevera até o final, é quem cruza a linha de chegada e chega ao céu de glória. Quem pode levantar a mão nesta noite ao céu, abrir a boca e dar um brado de glória a Deus? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: vamos até o fim. Não, me ajude a pregar. Olhe para outra pessoa que está ao seu lado e diga: vamos até o fim. Até o fim. Eu quero ver Reinério Filho correndo nessa corrida. Jesus continua o seu sermão, olhe para cá. O sermão profético, Jefferson, não está em ordem cronológica. Após o princípio das dores, Jesus começa a tratar sobre a grande tribulação. Olhe para cá, eu tenho uma mensagem para os nossos dias. Eu não vou voltar para Fronteiras levando essa mensagem, eu vou deixar tudo aqui. Ele disse para os seus discípulos: haverá um tempo de grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. A grande tribulação pode ser entendida através da abertura de 7 selos, do toque de 7 trombetas e do derramar de 7 taças. Eu anotei, escute com atenção. O primeiro selo será aberto, o anticristo se revelará, um falso cavalo branco com alguém vestido de branco sobre ele, dizendo que vai promover uma falsa paz. O segundo selo será aberto, um cavalo vermelho representando a guerra, pessoas morrerão. O terceiro selo será aberto, um cavalo preto representando a fome virá sobre essa terra. O quarto selo será aberto, um cavalo amarelo representando a morte sobre a humanidade percorrerá os 4 cantos dessa terra. O quinto selo será aberto, os mártires clamarão por justiça. O sexto selo será aberto, terremotos virão sobre esta terra, os alicerces do planeta Terra serão abalados. Haverá um abalo cósmico no sol, na lua, nas estrelas. Muitos sinais acontecerão. Quando o sétimo selo for aberto, as trombetas começarão a tocar. A primeira trombeta será tocada, destruindo terça parte de toda a vegetação do planeta Terra. Quando a segunda trombeta tocar, terça parte da vida oceânica, da vida nos mares será destruída. Quando a terceira trombeta tocar, terça parte da água doce dos rios serão destruídas também. Quando a quarta trombeta tocar, terça parte do sol se escurecerá, a lua também não dará o seu brilho e as estrelas escurecerão. Quando a quinta trombeta tocar, o abismo se abrirá. Em Apocalipse capítulo 9 está escrito que gafanhotos serão enviados por Deus para atormentar os homens durante 5 meses. Estes homens procurarão a morte, mas a morte fugirá deles. Quando a sexta trombeta tocar, anjos serão soltos para promover destruição em massa no planeta Terra. Quando a sétima trombeta tocar, dá-se-á o início ao derramamento das 7 taças. A primeira taça será derramada, chagas malignas virão sobre os seguidores do anticristo, que já havia se revelado. A segunda taça será derramada e o restante da água salgada será envenenada. Quando a terceira taça for derramada, o restante da água doce também se tornará amarga. A quarta taça será derramada, e as taças representam a totalidade da ira de Deus, derramada sobre esta terra, derramada sobre homens pecadores, que não se renderam a Jesus, enquanto tiveram oportunidade. Mas Deus é amor, sim, Ele é amor, mas Ele também é justiça, e a justiça de Deus implica que Ele execute o seu juízo. Assim, quinta taça será derramada, haverá uma escuridão generalizada sobre
esta terra. Quando a sexta taça for derramada, o rio Eufrates vai se secar, preparando o terreno para o derramamento da sétima taça, quando a maior batalha de toda a humanidade acontecerá, a batalha do Armagedon. Eu estou olhando para vocês e tem crente aqui com medo, com os olhos abertos, esbugalhados, olhando para mim, mas eu tenho uma boa notícia para você: tudo isto acontecerá na grande tribulação, mas a igreja não passará pela grande tribulação, porque antes deste tempo a trombeta vai tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados e a igreja estará no céu, a igreja estará no céu, a igreja estará com Cristo. Levante uma das suas mãos aos céus nesta noite. Só quem quer subir, levante a sua mão mais alto que você puder e abra a sua boca para glorificar a Deus. Se você deseja subir quando a trombeta tocar, abra a sua boca nessa noite e dê um brado de glória a Deus. Jesus está aqui. Abra a sua Bíblia se você fechou. No capítulo 25, o texto que lemos. O rapaz do teclado pode me ajudar. Preste atenção. Bíblia aberta. E preste atenção. Eu disse que o texto não está em ordem cronológica. Após a grande tribulação, descrita por Jesus, no capítulo 24, Jesus começa a falar sobre o evento mais importante que acontecerá: o arrebatamento da igreja. Ainda no capítulo de número 24, a partir do versículo 36, nós encontramos a informação que do dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas Jesus nos traz uma informação no versículo 37, Bíblia aberta, por favor. E ele diz: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que o Senhor está dizendo é que o período que antecede a sua vinda para buscar a sua igreja, o seu povo, será um período marcado por profunda indiferença espiritual. Será um período marcado pelo materialismo. Será um período marcado por pessoas que se preocupam com tudo, menos com Deus. Ele diz: como foi nos dias de Noé, também acontecerá. Nos dias que antecederão a vinda do Filho do Homem. E não há nenhum problema em casar, dar-se em casamento, comer ou beber, desde que não seja bebida alcoólica, não vai encher a cara. É preciso dizer isso nos dias atuais. Jesus está alertando sobre indiferença espiritual. Noé pregou por muito tempo. Olhe para cá. Arrependam-se. Deus vai enviar um dilúvio e castigar a todos. Arrependam-se.
ninguém ouviu. Noé pregou por muito tempo: Deus vai enviar o juízo, é tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Mas ninguém curtia a mensagem de Noé. Ninguém compartilhava o Instagram do Noé. Ninguém mandava os rios de Noé para os amigos. Porque a mensagem de Noé era: arrependam-se enquanto há tempo. O juízo de Deus virá. Mas não ouviram. E nós estamos vivendo dias semelhantes. Mensagens como esta que eu estou trazendo para vocês nessa noite não dá ibope. Mas eu não estou preocupado com isso. Mensagens sobre uma chamada a um arrependimento genuíno e verdadeiro. Essas mensagens fugiram dos nossos púlpitos. Nós gostamos do movimento. Nós gostamos de pular, e eu gosto de pular, eu sou pentecostal, até o tutano. Nós gostamos de chorar, mas chorar por chorar não resolve nada. Nós nos emocionamos nos nossos cultos, nós choramos aqui, mas quando chegamos em casa, estamos do mesmo jeito. Todos os sábados nós fazemos um culto na feira em Fronteiras. E todos os sábados nós levamos uma caixa de som, colocamos o microfone e começamos a pregar. Jesus está voltando, Jesus ama vocês, se arrependam. Nós entregamos os folhetos, eles amassam os folhetos e jogam nos nossos pés. É um tempo de profunda indiferença espiritual. Nós estamos preocupados demais apenas com as coisas desta terra. Eu não estou dizendo que é errado se relacionar com alguém, claro que não. Mas a sua vida não se resume ao seu namoro. Não é errado ter sonhos, estudar, trabalhar, ter uma carreira, dedicar-se à profissão, ter o seu patrimônio, não é errado, não. Mas a sua vida não se resume a isso. Até quando? Mesmo sendo crentes, nós vamos viver como se não houvesse um Deus. Acordamos, a primeira coisa que nós fazemos: notificações, respondemos todos, atendemos todos, e o Senhor, final da fila. Um tempo de indiferença espiritual marcará os dias que antecederão a vinda do Filho do Homem. Jesus então inicia uma parábola para dar ênfase a este tempo. Olhe para cá. Ele diz: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? Quantas virgens? As 10 eram virgens, sim ou não? As 10 eram virgens, sim ou não? Sim. Porém, ele diz que 5 das 10 eram prudentes e 5 eram loucas. Ele mesmo diferencia as loucas das prudentes. Ele diz que as prudentes tinham lâmpadas, olhe para cá, e as loucas também tinham lâmpadas. E inicialmente o texto me revela que as prudentes tinham azeite e as loucas também. O que acontece é que as prudentes levaram azeite consigo, as loucas não. O noivo tardou, e esse tardado noivo fez com que elas adormecessem. As 10 dormiram. Mas o fato das 10 dormirem não anula a chegada do noivo, porque meia-noite alguém gritou: aí vem o noivo. O que isso significa? Que o fato de estarmos desapercebidos e o mundo estar desapercebidos não vai anular a vinda de Jesus. A qualquer momento o céu vai se abrir, Jesus vai voltar e a igreja vai subir. As 10 eram virgens. As 10 estavam, permita-me contextualizar, vestidas de branco. As 10 tinham lâmpadas.
E inicialmente as 10 tinham azeite, mas quando o noivo chegou, que as 10 acordaram, a Bíblia diz que as loucas perceberam que o azeite que elas tinham nas suas lamparinas não era suficiente. É por isso que elas se aproximam das 5 virgens prudentes, e elas dizem: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Deus falou comigo. Deus falou ao meu coração. E eu não posso voltar sem dizer aqui nessa noite que algumas pessoas que chegarão aqui nesta casa estão com as lamparinas quase se apagando. O azeite está acabando. Coloca a farda do conjunto, aparência. Traz a Bíblia, aparência. Canta no coral, que lindo, que belo. Mas o azeite está acabando. Há quanto tempo você não ora como você orava antes? Há quanto tempo você não tem um particular com Deus? Eu não estou falando daquela oração decorada. Você já percebeu que nós temos a nossa reza gospel? Aquela oração que você aprendeu. E você sabe passo por passo. Você não consegue mais colocar o seu coração diante de Deus em sinceridade. Lembra daquele tempo que você lia a Bíblia e lágrimas desciam dos teus olhos e molhavam o texto e passavam as páginas da Bíblia? O azeite está acabando. E o pior de tudo é que nós estamos dormindo, fingindo que está tudo bem, fingindo que está às mil maravilhas. E enquanto isso, o azeite acabando, a lâmpada se apagando. Eu gostaria de pedir que você curvasse a sua cabeça agora, que você fechasse os seus olhos. Ramando kamanai canto e demando kamanabas. Debio ramando canto e kamanai o ramando debedeu kamanabas. Debicanto e demando rabaio ramando kamanabas. Faça uma reflexão de como está a tua lâmpada. Avalie agora nesta noite como está a tua lamparina. Como está o azeite. Lembra das noites prazerosas na presença do Senhor. Lembra dos dias de amor e paixão pela presença de Deus. Lembra de como era gostoso falar de Jesus para os teus amigos na escola, na faculdade, no trabalho. Lembra que a tua boca era fácil encontrar nos teus lábios a palavra de Jesus. Lembra de como você evangelizava com tanta intensidade, como você queria ganhar a sua família para Jesus, os teus pais, os teus irmãos, os teus amigos. Mas em algum momento da caminhada, parece que nós perdemos o brilho, o fervor, o entusiasmo, e o azeite está acabando. De olhos fechados, de cabeça curvada, faça uma avaliação nesta noite de como está a tua lamparina. O Senhor está falando para alguém aqui nesta noite. Se você puder, leve uma das suas mãos ao seu coração. Se você puder, leve uma das suas mãos ao seu coração. O Senhor está dizendo para alguém: eu tenho saudades de você. Eu tenho saudades dos nossos encontros pelas madrugadas. Eu tenho saudades de quando você lia a minha palavra e você chorava na minha presença.
Eu tenho saudades de quando você me amava acima de todas as coisas. O Senhor está falando com alguém aqui nesta noite, está dizendo: eu estou com saudades de me relacionar com você, não apenas pela aparência, porque a aparência passa. O Senhor está nos chamando para um relacionamento na essência, Ele está nos chamando para um quebrantamento verdadeiro, genuíno. Nós não podemos ficar sonolentos, o noivo está voltando, e Ele está dizendo: estou com saudades. Olhe para cá. Eu já vejo lágrimas nos olhos de pessoas que estão recebendo esta palavra. Esta palavra não é para todos. Eu não me propus para isso. Mas esta palavra vai salvar muita gente hoje. Muita gente que chegou aqui por um fio. Eu me considero jovem também. Um jovem de 30. Casado, pai, mas me considero um jovem. E eu sei as lutas que vocês passam. Eu sei as dificuldades, as dúvidas, as tentações, as provações, a vontade às vezes de desistir de tudo, chutar o balde. Eu sei exatamente o que vocês passam. E eu sei que existem momentos na nossa vida em que o azeite está se acabando. Mas nessa noite, antes que a tua lâmpada se apagasse, eu vou repetir para alguém dar um glória a Deus aqui com vontade, com a alma. Antes que a tua lâmpada se apagasse, papai marcou esta festa, te trouxe a esta casa para renovar as tuas forças. Eu quero que você levante não uma, mas as duas mãos aos céus. Talvez você não esteja muito acostumado com isso, é só esse final de semana, daqui a pouco eu volto para Fronteiras, mas levante as duas mãos aos céus. Eu não sei como você chegou aqui, pensando em parar, em desistir, a tua vida já não é mais a mesma de outrora, mas o Senhor está abrindo sobre nós nessa noite uma cachoeira de azeite. Ele vai renovar as tuas forças, Ele vai te fortalecer neste lugar. Quem recebe esta palavra, dê um brado de glória. Eu quero que você seja boca de Deus para alguém que está do seu lado. Segure na mão dessa pessoa agora, me ajude. Me ajude, segure e diga assim: você não vai desistir. Diga mais forte: você não vai desistir. Porque tem azeite de Deus sobre nós nessa noite. Quem deseja este azeite? Quem pode abrir a boca e glorificar a Deus? Quem deseja este azeite? A banda pode vir, porque está descendo azeite do céu sobre nós. Receba aí onde você está. Enquanto você abre a sua boca para glorificar a Deus, Ele derrama azeite sobre a tua vida. A tua lâmpada poderia estar apagando, a lâmpada de alguns jovens poderia estar quase se apagando. O diabo até sorriu e disse: vou destruir e vou levar esta alma comigo. Vai nada, Satanás perdeu mais uma batalha, porque a tua lâmpada será cheia de azeite. Hoje, quem recebe este azeite, levante a sua mão, abra a sua boca e adore a Deus. Fica de pé comigo. Tem azeite para você nesta noite. Vai apagar não. Vai não. Porque antes que a tua lâmpada se apagasse, Deus te viu e te chamou. Vou fazer um apelo aqui, este apelo é para os corajosos. O que vão pensar de mim? Não interessa. O que interessa é o seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Olhe para cá. As prudentes disseram: por que vocês não vão comprar?
Azeite é intransferível, cada um tem o seu. Vão comprar. E a Bíblia diz que as loucas foram comprar. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu me pergunto se elas sabiam onde tinha azeite, por que não foram comprar antes? Simplesmente deveriam estar ocupadas demais. Enquanto elas saíram para comprar azeite, a Bíblia diz que o esposo chegou. Quando ele chegou, as que estavam preparadas entraram para a festa do casamento. E a Bíblia diz, Gustavo, e fechou-se a porta. A porta se fechou. As loucas chegaram e começaram a gritar desesperadas: abre-nos a porta, abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta. E ele disse: não vos conheço. Porta fechada. Jesus conclui: vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e a hora em que o Filho do Homem há de voltar. O apelo que eu faço é para os corajosos. Se você sabe que a sua lamparina tem bem pouquinho azeite e que você precisa ser renovado, saia do seu lugar e venha à frente aqui agora. Se você puder, dobre os seus joelhos. Ah, mas eu canto no conjunto, não importa. Saia do seu lugar, dobre os seus joelhos e venha falar com Ele aqui no altar. Ah, mas eu faço parte do conjunto aniversariante, não importa. Ele está aqui nesta noite presente para encher a tua lamparina de azeite mais uma vez. Saia do seu lugar e venha aqui agora. Tem mais gente para vir. Saia do seu lugar e venha à frente aqui agora. Gesiel, mas eu tenho cargo na igreja. É melhor você viver de aparência, mesmo com a lamparina se esvaziando. Você ainda não entendeu que esta mensagem não se trata sobre aparências, mas uma essência com Deus. Saia do seu lugar e dobre os joelhos aqui na frente agora. Vocês podem cantar enquanto outras pessoas virão. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Eu vou pedir mais uma vez, saia do seu lugar e dobre os joelhos aqui à frente. A tua vida depende disso. Tem pessoas chorando nos seus lugares, mas falta coragem. Saia do seu lugar e venha à frente aqui agora. A sua vida depende disso. Oramando camanabacanto e decoma. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Saia do seu lugar, venha aqui à frente agora. Eu quero convidar o conjunto aniversariante para fazer uma cobertura espiritual. Venham aqui, cerquem aqui os rapazes, as moças, venham. Eu quero pedir que os demais conjuntos, acho que é Jardim Europa, Ilhotas, saiam dos seus lugares, os demais conjuntos. Vamos ocupar aqui à frente, venham. Nós
Nós vamos afastar essas cadeiras. Daqui a pouquinho nós vamos organizar de novo. Saiam dos seus lugares e venham aqui à frente. Vocês que estão vindo agora não precisam se ajoelhar. Apenas vamos fazer uma cobertura espiritual para estas pessoas. Só tu tens a palavra de vida. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Caio, sabe por que eu prego como um louco? Olhei para Jaciara, lembrei, e o Espírito Santo testificou aqui no meu coração. Olhem para mim, inclusive os que estão ajoelhados. Algumas semanas atrás, eu recebi a informação que um jovem que participou de congressos em fronteiras, que teve um relacionamento com a Jaciara, havia sido encontrado, pode continuar a banda, havia sido encontrado morto. Filho único, assim como eu. Paulo Henrique, um jovem, esteve em fronteiras nos congressos conosco. Camisa branca, gravata, um jovem que pregava. Mas o azeite foi se acabando, a lâmpada se apagando, se afastou dos caminhos do Senhor. O diabo ceifou aquela vida. No velório, a mãe segurava a Bíblia dele, abraçava a Bíblia e a gravata, chorava pela perca do filho, um jovem nosso, você não conhecia, mas nosso, da nossa juventude assembleiana no Piauí. Que eu quero dizer com isso, alguns chegaram aqui por um fio, e o diabo arquitetou contra você destruir a sua vida. Só tinha um pouquinho de azeite e a lâmpada quase se apagando, mas você veio. Você veio, dobrou os joelhos diante do altar de Deus. E agora nós temos uma cobertura espiritual desta igreja sobre a sua vida. E todo o plano do inferno para te destruir a tua casa, está sendo desfeito agora. Nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum familiar vai chorar o velório de um jovem que se perdeu, mas vão testemunhar o testemunho de jovens cheios do Espírito de Deus. Gustavo vai descer aqui, o Salatiel também. Os demais irmãos que trabalham com jovens, vocês podem me ajudar? Desçam aqui. Coloquem as mãos sobre a cabeça de cada um destes que vieram à frente. Desça, Salatiel. Cadê os líderes de jovens? Pode cantar, cante. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, Receba azeite. o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me Oramando camaraba canto e demando camaraba. Eu te renovo nesta noite, diz o Senhor. Eu conheço as tuas dúvidas, os teus medos, as tuas incertezas. Mas pela tua atitude de vir até o altar
volta. Eu reabasteço a tua lâmpada de azeite. Não vai apagar. O Senhor nesta noite diz para a tua alma: renova as tuas forças. Oramando kamanabacantri, demando kamanayo, oramando debede komarabas. Porque todas as promessas que eu te fiz eu cumprirei. Ramando kamanayo, rabacantri, demando kamarabas. Cadê o irmão Honório para dar um abraço nessa moça aqui? Irmão Honório. Irmão Honório, saia do seu lugar. Alguém fale com ele aí, ele não está ouvindo. Vem abraçar sua filha aqui, que Jesus está tratando com ela. Saia do seu lugar, dê um abraço no seu pai. Você vai receber agora o abraço de Deus, através do abraço do seu pai, curando feridas, curando traumas, curando medos, curando ansiedades. Está descendo do céu sobre nós azeite, está descendo do céu sobre nós cura, está descendo sobre nós a presença do Espírito de Deus. Quem pode adorar este Deus maravilhoso? Quem pode falar em línguas estranhas? Quem pode glorificar a Deus? Maravilhosa. É noite de concerto, é noite de restauração. Os que vieram à frente, fiquem de pé. Nós vamos fazer uma oração e vamos encerrar este momento. Fiquem de pé, mas não saiam dos seus lugares. Deus tem algo grande contigo. Você sabe disso. O Senhor investiu muito em você. Ele vai te usar não somente aqui, mas em outros lugares. Ele ama tanto a tua alma, que Ele já desfez planos do inimigo contra a tua vida. O diabo pensou em te arrancar da igreja. O Senhor disse: não, é meu. Ele colocou dentro de ti algo muito especial. Tu vai viver grandes coisas na presença do Senhor. E através do louvor dos teus lábios, Jesus vai salvar. Através do louvor dos teus lábios, Jesus vai curar. Através do louvor que sairá dos teus lábios, mesmo quando você estiver ferido, o Senhor vai receber com muita alegria no trono da graça e vai agir na vida de muitas pessoas. Vem dar um abraço nele aqui. Que a angústia bate forte aí dentro do teu peito. Nós vamos cantar esse hino e vamos encerrar. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Eu queria pedir que uma moça escolhesse outra moça e desse um abraço e permanecesse abraçada, e um rapaz abraçasse outro rapaz. Batalhas. Você pode fazer e isso. Dificuldades bem maiores você já venceu. Através desse abraço, Jesus está curando ansiedades. Provas tão difíceis que hoje chega até através desse abraço, o Senhor está blindando o teu coração da depressão. Eu não entendo como foi que eu venci. O diabo preparou um quarto escuro para te colocar lá dentro e tirar a alegria da tua alma. Mas através deste abraço, o Senhor está curando as feridas do teu coração. Através desse abraço, sinta o Senhor abastecer a tua lamparina. Alguém que serve do seu lado em toda a trajetória. Alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Se você souber, você vai cantar. Lembra quando eu estava por um fio pra desistir? Por um fio. E quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo
mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Então não tem por que chorar, vou já sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Oramando, camarabacando, decomando. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Escute a voz de Deus. Lembra quando estava por um fio pra quase desistir, parou, e quando faltou isso aqui quase pra desistiu, cair, e mesmo mas assim a mão de Deus, mais uma vez. O Senhor nesta noite com a sua mão poderosa, o Senhor nesta noite com a sua mão gloriosa te renova, te fortalece, firma os teus passos, te concede azeite, reacende a tua lâmpada. A mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus. Sinta a mão do Deus vivo, quebrando cadeias, correntes e algemas, te trazendo de volta para perto dele. A mão de Deus. É sempre assim, na tempestade ou na bonança. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Glória a Deus. Lembra quando estava Ainda por no um seu fio lugar. pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você. Chegou aqui no limite, não foi? Mesmo assim você tentou Mas o Senhor te renovou, era a mão de Deus, te restaurou. era a mão de Deus segurando a sua E é daqui pra mão frente. não cair. Você não Vida veio que até segue. aqui pra desistir. Lamparina cheia, Não tem por que chorar, lâmpada volte a acesa, sorrir. até a Era mão vinda de do Deus noivo. e vai ser sempre assim. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Continue aqui no seu lugar. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você agora. Se você conhece alguém que veio a este culto, está afastado, convide essa pessoa, traga ela aqui na frente. A tua alma sente saudades, a tua alma tem falta, sente saudades da presença do Senhor. Onde está o primeiro jovem, a primeira moça, a primeira pessoa para Jesus aqui nessa noite? Talvez este seja o momento mais importante do apelo, com certeza é. Eu quero pedir a intercessão da igreja, nós estamos em guerra. Onde está a primeira pessoa que decidiu nesta noite entregar a sua vida a Jesus? Voltar para os caminhos do Senhor. Saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. Venha, saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. Levante uma das suas mãos. Se você conhece alguém, principalmente os jovens aqui do conjunto que convidaram outros jovens, outras pessoas, convide. É uma noite de restauração, é uma noite de reconciliação, é uma noite de conserto. É uma noite de receber de Deus um abraço, um renovo, algo diferente. Você já recebeu, está sentindo a sua alma clamando por salvação. Saia do seu lugar e venha. Vem, moça. Vem para Jesus. Vem, rapaz. O mundo não é o teu lugar. Vem, sai do teu lugar e vem. Vem, moça. Vem para Jesus. O Senhor te atrai com cordas de amor. Sai do teu lugar e vem. Vem para Jesus nessa noite. Sai do teu lugar, vem agora. Eu estou vendo pessoas aqui chorando. Eu gostaria que os jovens me ajudassem nesse momento. Traga esta pessoa até aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Jesus está trabalhando aqui. Jesus quer salvar vidas. Vem. Vem para o Senhor. Não deixe para amanhã. Não deixe para outro dia. É hoje.
É hoje. Vem agora. Sai do teu lugar e vem. A tua alma está clamando por salvação. A tua alma está gemendo por salvação. Vem aqui agora. Temos uma vida para Jesus. Quem pode dar glória a Deus pela vida desta moça? O Senhor te ama muito. Isso, dê um abraço nela. Onde está a segunda vida para Jesus? Sai do teu lugar e vem. Mas vem correndo, vem agora. Você quer também? Vença a vergonha, traz ela, Yasmin. Vem aqui. A segunda vida para Jesus está chegando agora. Cadê a igreja para dar um brado de glória? Onde está a terceira vida para o Senhor? Onde está a terceira vida? Que festa linda! Vem mais para frente aqui para ficar vocês duas aqui pertinho uma da outra. Como é teu nome? Lívia. Nós vamos orar por estas duas vidas. Feche os olhos de vocês. Querido Jesus, como é bom ouvir a tua voz. Como é bom sentir a tua presença. Mesmo quando o Senhor nos confronta, o Senhor faz isso para o nosso bem. Quando o Senhor nos chama ao arrependimento, o Senhor faz isso para a nossa restauração. E aqui estão duas moças, duas vidas, duas preciosas almas, pelas quais o Senhor derramou sangue na cruz do Calvário. Eu não as conheço, mas o Senhor conhece muito bem cada uma das tuas filhas. Perdoa todos os pecados, apaga, Senhor, todas as transgressões, tira o fardo, o peso do pecado, e que o teu Espírito Santo habite em cada uma das tuas filhas a partir de agora. Que o nome delas seja escrito no céu, no livro da vida, e que nós juntos possamos um dia estar nas bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém. Yasmin, dê um abraço nela. Eu queria que uma moça aqui da igreja desse um abraço aqui nessa moça. Ih, rapaz, tu é ligeira, viu? Isso, vou levar essa para Fronteiras, que ela é ligeira, gostei. Glória a Deus, volte para o seu lugar, dando glória ao nome de Jesus.